Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre a regulamentação das chamadas Film Commissions. Essas organizações se dedicam a incentivar a realização de produções audiovisuais. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, defende a criação de um marco legal para essas instituições. E é sobre esse assunto que o parlamentar conversa agora com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Obrigado por participar com a gente. Para abrir, eu acho que não poderia ser diferente. Eu acredito que esse assunto ainda seja muito desconhecido, muito pouco explorado. Inclusive, eu sou jornalista, também não conhecia a fundo a realidade das Film Commissions no Brasil, tive que até pesquisar. Explica para a gente o que seria uma Film Commission e por que é importante tratar desse assunto. Tá. Bem, Marcelo, antes de mais nada, obrigado por estar participando de mais um Palavra Aberta, debatendo um tema que, como você mesmo disse, é desconhecido para a grande maioria da população. Mas a grande maioria da população tem admiração por, através dessas Film Commissions, conhecer as potencialidades turísticas, culturais de uma cidade, de um país, de uma região. Então, quando realizamos a audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, envolvendo o Ministério do Turismo, Ministério da Cultura, Embratur, vários produtores, secretarias municipais, foi justamente na perspectiva de que pudéssemos apresentar um projeto que regulamentasse todas essas Film Commissions que existem no Brasil, são 23 existentes, algumas de esfera estadual, outras de esfera municipal. Não existe uma Film Commission Brasil. Na verdade, eu estou, inclusive, aportuguesando o termo, colocando Comissão de Apoio à Cinematografia, se for o caso federal, seria Comissão Cinematográfica Brasileira, para que nós possamos realmente se utilizar dessa plataforma e começarmos a divulgar todo o potencial que o Brasil tem. Se você for olhar paralelos no mundo afora, nós temos aí, por exemplo, que... Vamos dizer, Game of Thrones. Game of Thrones foi filmado em Dubrovnik, na maior parte das vezes, lá na Croácia. Só aí foram 30% de incremento no turismo no primeiro ano após o seriado. Agora, recentemente, a Netflix está apresentando o Ripley, que é feito na Costa Amalfitana. Já é bonita por natureza, mas só a Airbnb mostrou que subiu 93% a ocupação hoteleira nessa região depois da refilmagem do talentoso Ripley. Então, você tem tanto potencial que pode ser aproveitado que precisa de algo que o regulamente. Lá no Ceará, hoje nós temos um filme que está sendo concorrente à Palma de Ouro de Cannes, que é o filme Motel Destino, que é feito inclusive por um produtor cearense, o Karim Ainus, e que a gente está lá concorrendo com grandes produtores internacionais e mostra a potencialidade do Ceará em termos de destino turístico, em termos de questões culturais. Então é algo que através do audiovisual você leva a produção daquela região, daquele estado, daquele país, mundo afora. E isso atrai turismo, atrai investimentos em gastronomia, atrai, enfim, uma multidão de coisas que são dados estatísticos, inclusive, que a gente pode ir passando no decorrer desse bate-papo. O Brasil tem uma potencialidade turística imensa e sabidamente pouco explorada. Para quem está numa região que tem esse potencial e quer mostrar essas belezas para o mundo, de repente, por exemplo, por meio de um filme, como mesmo o senhor citou, como é que essas pessoas podem criar uma Film Commission? Quem é que pode criar e como é que se cria uma comissão desse tipo? Bem, nós estamos trabalhando na perspectiva de que, através do projeto de lei que nós apresentamos, haja uma regulamentação que envolva a Ancine e a Embratur, em um primeiro momento, mas que não deixe de esquecer a Política Nacional do Turismo, a Política Nacional da Cultura e a Política do Audiovisual. Nós temos que ter todos esses eixos para que nós possamos integrá-los e, consequentemente, maximizar todos os investimentos que possam ser feitos. Então, hoje, como eu disse, existem 23 Film Commissions no Brasil, mas cada uma atua de um jeito diferente da outra. Nós precisamos integrar tudo isso dentro de uma política nacional de regulamentação das comissões cinematográficas. Essa é a nossa ideia e, para isso, nós precisamos ter, vamos citar mais um exemplo aqui que foi filmado na região Nordeste, o filme Bacurau. Foi um filme
que apresentou uma região até certo ponto inóspita, mas muito rica culturalmente, que é lá no interior do Rio Grande do Norte, a cidade de Barra Parelhas, né? Então essa cidade, ela virou, digamos assim, até mesmo um destino turístico cinematográfico, né? As pessoas iam lá para bater foto, para ver a cultura da região, só que isso não teve o apoio do governo. Então você acabou perdendo todo um potencial que poderia ser destinado a uma cidade economicamente que não é rica, mas que tem um potencial muito grande, como ela tem muitas outras, né? Então a gente precisa fazer com que essas comissões cinematográficas potencializem esses destinos. Vemos casos de sucesso, Coreia do Sul é um caso internacional, a Colômbia aqui na América Latina, a Espanha, você vê várias produções dessas empresas de vídeo sob demanda, Netflix, Paramount, Amazon, você vê a Espanha, por exemplo, eu gosto muito de seriados espanhóis. Então você vê não apenas Barcelona e Madrid, você vê La Coruña, você vê Málaga, você vê Bilbao sendo filmados e isso atrai o turista para aquela região. É isso que nós queremos. Nós temos uns cálculos, né, apresentados inclusive na audiência pública, que cerca de 100 milhões de turistas anualmente passam suas férias em destinos que eles conheceram através de filmes. Então isso é um dado muito significativo. E aí a gente vê, nós temos aqui no Brasil uma indústria que fatura aproximadamente 56 bilhões de reais entre investimentos diretos e indiretos, que gera 650 mil empregos, diretos e indiretos, e que deixa de imposto mais de 7 bilhões de reais, também entre impostos diretos e indiretos. Então, é um grande eixo a indústria do audiovisual. O que a gente precisa é organizá-la e, através dela, fomentarmos o turismo e a cultura do nosso país. Esse tipo de publicidade produzido, por exemplo, por um filme, um seriado, como o senhor explicou, tem um potencial de publicidade imenso, porque parece uma coisa espontânea, né? Você mostra aquela cidade num filme de uma forma indireta, é uma publicidade muito sutil e com certeza com um potencial imenso. Agora, quem está nessas film commissions, por exemplo, como buscar esses contatos? Como é que está funcionando hoje no Brasil? O senhor enxerga algum problema na atuação das film commissions atualmente? Volto a dizer, com exceção de umas 2 ou 3, ainda está muito desorganizado. Agora mesmo vai ser produzido um seriado sobre Belchior lá no Ceará e teve que ter uma ingerência individual minha, de outras pessoas, para garantir que os espaços de filmagem e que mesmo a infraestrutura dos atores, dos produtores, pudesse ser garantido por aquelas prefeituras onde o filme vai passar. Quando você institui uma Film Commission, ou uma comissão cinematográfica, né, você dá a ela essa responsabilidade de organizar aquelas potencialidades. Você não precisa de um favor individual de ABC. Você tem uma estrutura que vai acessar o prefeito ou o governador através de uma ação conjunta com a Embratur, com a Ancine e, consequentemente, você tem algo que não precisa, como se diz, estar com o pires na mão para fazer algo que pode trazer um retorno muito significativo para aquela cidade ou aquele estado onde vai ser filmado ou um seriado, ou um filme, né? Ou até mesmo um desenho animado. Se a gente pegar aí, por exemplo, como Cinque Terre na Itália se desenvolveu a partir da filmagem de Luca, né, da Pixar, nós temos aí a certeza que aquilo ali foi um sucesso, né? Cinque Terre é uma região já bonita da Itália e colocaram uma mixagem das 5 cidades, né, numa cidade fictícia chamada Porto Rosso, mas que juntava as belezas das 5 num desenho animado. Lembro bem que a filha de um amigo meu, quando a gente foi para a Itália, queria conhecer o local onde Luca vivia. E se a gente for remontar um pouquinho atrás, a gente vê como Zé Carioca era importante, né, para divulgar o Rio de Janeiro, as belezas que o Rio de Janeiro tinha à época. Então, tudo isso, né, vai dentro de uma regulamentação de uma comissão de apoio à cinematografia. Eu queria que o senhor falasse para a gente, por favor, rapidamente, que nosso programa está chegando ao final, sobre esse equilíbrio muito positivo entre o valor investido, por exemplo, para você manter uma Film Commission em funcionamento e o retorno financeiro que ela pode dar para aquela região através dessa publicidade espontânea. Para cada real que você investe, o retorno direto é 20 vezes isso. Então, nós temos aí um potencial de investimento que vai trazer um retorno à economia que é extremamente significativo. Além, evidentemente, de aumentar a autoestima e, como eu disse logo no início, para cada R$100 que se investe em uma produção, 67% disso
não fica diretamente no investimento da produção. É investimento que é destinado a turismo, a hotelaria, lógico que está dentro disso, é gastronomia, artesanato, enfim, transporte. Nós temos aí um potencial muito grande. Por isso que é um tema que, infelizmente, ainda é desconhecido por boa parte da população no nosso país, mas que é responsável pelo grande fomento da cinematografia em vários outros países. E o Brasil vai recuperar esse tempo perdido. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Eu queria agradecer ao senhor e desejar muito boa sorte nesse trabalho, porque a gente sabe que, por exemplo, só a Torre Eiffel recebe mais turistas do que o Brasil inteiro durante o ano. Isso é um absurdo, nós temos uma potencialidade turística imensa. Com certeza, ações como essa podem ajudar a fortalecer esse crescimento. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, Marcelo. Esse é o nosso intuito. Eu conversei com o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, sobre as Film Commissions, ou comissões cinematográficas, se preferirem. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.